Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Robson Duarte, sou músico, professor de música, arte educador e este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre história da arte. E eu acho que esse conteúdo é fundamental para quem é músico, artistas em geral. Todo mundo precisa ter um pouco desse conhecimento sobre como surgiram as artes, como que é a linguagem artística entre nós seres humanos, como que a gente começou a se comunicar por meio de símbolos, sons, gestos, né, até chegar na nossa comunicação atual aqui, de imagens, textos e tudo mais, toda essa linguagem simbólica aí que nós temos. Então nessa primeira aula aqui, nesse primeiro vídeo, vou dar as bases, é o começo, vou falar um pouco da pré-história, o conceito de pré-história, quando se fala de arte, quando se fala de história, quando se fala em termos de humanidade, qual é o conceito de pré-história, falar um pouquinho sobre esse canal aqui e falar sobre os materiais que nós vamos utilizar para fazer essas aulas, certo? Bom, para começar, vou falar sobre os materiais. Nós vamos utilizar a internet para fazer pesquisas. Vou mostrar aqui o site do Google Arte e Cultura. Espera aí, deixa eu ver se está indo. Tá. Google Arte e Cultura, que é a plataforma do Google que reúne os acervos dos principais museus aí do mundo. Então a gente vai poder ter acesso real ali às imagens, poder ter acesso também, de repente, fazer um tour virtual pelas galerias dos maiores museus do mundo, os principais museus do mundo, e conhecer também a nossa arte nacional, entrar em contato com os conceitos de patrimônio histórico, o patrimônio histórico material e imaterial. Então nós vamos aprender a valorizar também, a entender essa cultura e tudo mais. Então, Google Arte e Cultura é o site principal aí que nós vamos utilizar, como livros, a história da arte do Ernest Gombrich, é o principal ali para começar, para entender um pouquinho. E aí vamos usar também Arte Moderna do Júlio Carlos Argan, também é um livro super bacana. Isso é arte? Uma pergunta, né, do Will Gompertz, para entender um pouquinho da arte contemporânea. Então isso é bem legal. Esses são os livros base, é o material base aí. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês aí as imagens das capas, para vocês terem uma ideia. E vou falar um pouquinho sobre a arte na pré-história e qual é o conceito de pré-história na arte. Beleza? Vou mudar aqui a tela rapidinho. Vou mostrar como que está lá a área do site. Certo? Essa aqui é a tela principal do site do Google Arte e Cultura. Vou atualizar aqui para pegar um pouquinho do conteúdo. Tá faltando umas imagens aí. Só para vocês terem uma ideia do que é que nós vamos trabalhar, o que nós vamos fazer. Mas basicamente é o seguinte, pessoal. O conceito de pré-história significa que é algo que vem antes da história. Não significa que não existia história antes, mas é que a gente considera. Vou voltar aqui para minha tela principal para vocês verem aqui. Quando a gente está estudando história, antropologia, arte, o desenvolvimento da humanidade, está estudando coisas muito antigas, a gente segue aí um padrão básico, uma divisão muito básica aí, entre pré-história e a história, vamos dizer assim. E a base para esse estudo tem umas divisões aí formais, mais precisas, que eu posso trazer depois e tudo mais, mas a base para essa nomenclatura, para esse nome, é que é o início da escrita, do surgimento da escrita, da comunicação escrita, né? Então, antes da comunicação escrita, a gente tem aí os artefatos,
a linguística também, porque é por meio da herança do vocabulário que a gente consegue chegar, os pesquisadores, os linguistas aí, os pesquisadores antropólogos vão pegando o sotaque ali de uma região e vai misturando, vai pegando gravações antigas e vão indo para tentar achar um pouco de um resquício da linguagem lá do passado, né? E encontra-se também os artefatos ali, as coisas feitas à mão, uma pintura, um vaso, e toda essa comunicação aí vai se somando, esse quebra-cabeça, né? Então vai somando isso para dizer como é que essas pessoas viviam, porque não tinha nada escrito. Não significa que essas pessoas não eram organizadas e que não tinham sua forma de pensar e que não tinham sua própria cultura. Não, essas pessoas, seres humanos, inclusive, inclusive já da nossa espécie aqui, Homo sapiens, o Homo sapiens, já são eles que produziam essas obras de arte, né? Que produziam isso que nós chamamos hoje de arte, que é um dos conceitos também bem complexos, né? Porque a gente fala o que é arte, né? Bom, se está lá no museu, é arte, beleza, mas isso aí é um significado assim meio vago, né? Tipo, pô, então tudo que está lá é arte? Sim, tudo que está lá é arte. Mas tem outras formas também. Existem as manifestações artísticas, né? Que são a música, o teatro, a dança, o que você faz como forma de expressão simbólica. Simbólica é diferente do literal, né? O literal você escreveu aqui, o que está escrito é o que é e é isso. Então essa é também a divisão, né? De quando começa a história e quando é ainda pré-história. Na pré-história, a comunicação que foi deixada para nós é simbólica. Esses símbolos tinham um significado muito complexo para essas gerações anteriores. Um símbolo que para nós a gente olha que fala, tenta identificar ali o que, que é, o que, que significa. Ali poderia ser muitas coisas, poderia ser uma comunicação, um aviso, poderia ser, é, sei lá, cara, uma forma de educação, mas é claro, isso aí é inegável, a gente não tem nem o que discutir. O que está registrado numa parede, o que está registrado em um objeto, isso é algo de grande importância para aquela sociedade. Isso a gente não pode negar. Quando o cara vai lá, ele pinta na parede um, um cavalo, um boi, um bisão, esse animal é de grande importância para aquela sociedade. Pode ser até considerado algo que a gente pode chamar, inclusive, de sagrado. O conceito de sagrado vem daí também. Algo que você quer guardar, que você quer exaltar, que você quer segurar para si e você quer registrar para tornar aquilo eterno, né? Então, esses conceitos eles precisam estar bem trabalhados para se falar sobre a pré-história da arte, que é a pré-história da humanidade, né? É o que a gente tem aí de registros das civilizações do passado que a gente considera hoje uma manifestação artística. Essas pessoas, quando faziam isso, elas estavam pensando em arte? Não, provavelmente não. Não no sentido do que a gente conhece hoje como arte. Hoje a arte ela tem um local muito específico, ela tem um local muito guardado, que hoje você pode simplesmente fazer a arte com o intuito realmente de transformar aquela sua produção numa obra de arte, para ser vendida, para ser exposta, para ser simplesmente expressão da sua consciência, das suas vontades, né? Pode ser isso, mas você faz intencionalmente e com um objetivo bem específico. Na época, tinham diversos outros significados, que poderiam ser religiosos, poderiam ser de organização social, poderiam ser educativos. Tem diversos significados que levam a crer que esse conteúdo ele é importante. É isso. Então, vou mostrar algumas coisas aqui, vou mostrar os livros também que a gente vai trabalhar e falar um pouquinho sobre essa origem da arte
para a gente começar a pensar. E qual que é o objetivo disso daqui? A gente saber a estética, os padrões, como que foi a evolução. Não é uma linha de evolução, porque cada lugar tem o seu próprio desenvolvimento e nem todas essas linhas de pensamento estão conectadas. Tem uma linha que é muito bem clara, que é da arte europeia, e a gente pode seguir essa linha que vem barroco, clássico, romântico, moderno e contemporâneo. A gente pode seguir isso, mas tem toda uma rede de produções artísticas que está fora disso, como por exemplo a arte indígena, a arte indígena brasileira, a arte tribal africana, a arte pré-colombiana aqui das Américas, dos Incas, dos Maias, dos Aztecas, a arte oriental, né, e a arte pré-histórica também. Tudo isso está desconectado, assim, dessa linha do tempo, porque são coisas que vêm de outras civilizações. Beleza? Vou mostrar aqui um pouquinho do site para a gente conversar. Então aqui é o site do Arte e Cultura. Eu deixei aberto essa página aqui. Se você abrir hoje, no dia 22 de fevereiro de 2022, você vai ver que está logo de cara aqui. Esse site é muito bacana, cara. Tem de tudo um pouco, né? Então tá logo de cara aqui, ó, um especial para você entender qual que é o legado do Bob Marley, né? Você vai clicar numa imagem aqui e vai conhecer um pouco do rei do reggae, né? Então isso aqui é muito bacana também. Tem material diverso aqui no Google Arte e Cultura. Então eu indico para você seguir também, olhar, sair pesquisando, dando uma olhada, vendo o que tem aí nesse site, ver tudo que tem de bom, explorar realmente, ver os museus, porque isso aqui nós vamos usar bastante aí nas próximas aulas, nos próximos encontros. Separei aqui também um pouco aqui das cavernas de Lascaux, se escreve Lascaux, 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 mas se diz Lascaux, que é uma rede de cavernas ali da França. É um complexo de cavernas do sudoeste da França, famoso por suas pinturas rupestres. Esse complexo de cavernas já esteve aberto para visitação durante muito tempo. Agora eles estão fechando lá para fazer a manutenção do espaço. Mas tem obras aí de 14 mil até 30 mil anos aí. Então é uma grande variedade, né? E tem todo tipo de produção. São grandes murais, coisas muito grandes assim. E é muito interessante dar uma olhada aqui para você ver um pouco dessa produção. E essa produção aí, quando eu digo de 14 a 30 mil anos, aí eu já estou falando dos nossos parentes mesmo, Homo sapiens. Por quê? A espécie Homo, ela era diversa, tinha diversos tipos, existiam várias outras espécies de Homos. Homo florensis, Homo de Neandertal, neandertalenses, que conviveu ali durante um tempo ainda com Homo sapiens ali na Europa ainda, durante milhares de anos ainda conviveram. Então é possível identificar essas linhagens aí por meio da antropologia, por meio do DNA e tudo mais. Eu vou deixar também um link muito bacana aqui na descrição do canal do Pirula, que ele é biólogo e faz um estudo detalhado da evolução e dispersão aí dos hominídeos, que são os homens pré-Homo sapiens, e depois também a origem da nossa espécie Homo sapiens, que aí é cerca de 100 mil anos para mais de 100 mil anos atrás, né? E o início das primeiras grandes civilizações, cerca aí que é mais ou menos a época dessas pinturas rupestres aí, cerca de
30 mil anos, e aí depois a gente vai chegando na época das grandes civilizações, que são aí de uns 10 mil anos atrás, 5 mil antes da contagem ocidental aí do nascimento de Cristo. Então, cerca de 5 mil anos antes já tem as grandes civilizações, começa a vir aí os egípcios, os sumérios, né, e aí começam toda uma história de construções, grandes construções. Tem construções pré-históricas também, como Stonehenge, no Reino Unido, Göbekli Tepe, também é uma construção muito antiga, ainda que é parecido com Stonehenge também, que fica eu vou ver direitinho, mas acho que fica na Europa também. Tem a ver ali com grandes pedaços de pedra assim, gigantes assim, que fazem círculos e tudo mais, que tem a ver ali com o surgimento das primeiras civilizações, que podem ter se reunido por conta da religião, e depois veio o surgimento da agricultura. Tudo indica que essas civilizações pré-históricas começaram a se reunir por meio de mitos, por meio de religiões, e depois surgiu a necessidade de se fazer todo um conjunto de sobrevivência, e aí vem a origem à agricultura pecuária. É o que dizem alguns estudos mais recentes aí. Dentro dessa história também vou falar sobre a origem da música. Isso em História da Música, a gente vai entrar aqui um pouco nesse conteúdo de História da Arte. Vou pegar um livro muito bacana, que é o Singing Neanderthals. Esse é um livro aqui que fala sobre a origem da música, da linguagem, da mente e do corpo. Conta aí um pouco da evolução do ser humano, como que a nossa linguagem foi evoluindo da linguagem verbal, gutural, falada, musical, para entrar para uma linguagem mais verbal, né, que aí tem a ver com a escrita. A escrita ela surgiu cerca aí de 5 mil anos, na nossa contagem aqui, ou até mais ou menos aí uns 4, 5 mil anos aí. Não sei exatamente, não vou dizer aqui exatamente, porque é um processo bem complexo. Mas cerca de 5 mil anos aí já tivemos uma escrita bem detalhada, com números e tudo mais, pelos sumérios. Sumérios foi uma civilização que viveu na Mesopotâmia. Mesopotâmia, né, é meso de meio e potamos de rio, então está no meio de dois rios. Era na região entre o rio Tigre e Eufrates, hoje onde está ali próximo o Iraque, o Kuwait, a Síria, então é nessa região aí, mas essa era a região da Mesopotâmia. Ali cresceu uma grande civilização, diversas civilizações, mas uma muito grande ali, que eram os sumérios, que tinha comércio, já tinha um reinado, tinha tudo isso, e ali eles começaram a fazer um processo de escrita para se guardar, fazer a contagem dos seus bens ali, do que estava sendo comercializado e tudo mais. E essa maneira de se escrever, se organizar, é considerado ali o surgimento da escrita, que é a escrita, ela nada mais é do que a representação gráfica mais precisa possível de um pensamento. Então, o símbolo, ele é um símbolo, ele não é uma representação precisa no pensamento, ele é a sintetização de uma ideia. Um símbolo, ele carrega em si um conjunto de ideias. Às vezes, com um símbolo, você pode ter todo um contexto. Como, por exemplo, esse símbolo aqui, ó. Isso aqui é uma triqueta. Triqueta é um símbolo que representa um equilíbrio de três forças aqui, ó, equilibrados aqui, ó. É como se fosse um símbolo do infinito. É o símbolo do infinito para os celtas. E também indica, também como o equilíbrio de três forças, forma também um triângulo. O triângulo também tem três lados iguais.
a primeira civilização cristã utilizava esse símbolo como representação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Também pode representar a mente racional, o corpo e a alma espiritual. Então, um símbolo, ele carrega diversos significados. Ele sintetiza um significado, uma ideia, uma história. Já o texto, ele tende a ser uma representação literal do nosso pensamento. Então, a evolução da história, em termos artísticos, a gente separa entre pré-história, que é pré-escrita, e depois história, que é a escrita. E aí os próprios povos começam a falar sobre si mesmo e sobre as suas obras, suas produções, que é o caso, por exemplo, dos egípcios, dos gregos. Os egípcios ainda tinha muita coisa simbólica, né? Mas os gregos começaram a escrever sobre suas histórias, contar suas histórias, contar todo o seu falar sobre si mesmo e seus mitos e tudo mais. Então era uma representação fiel do que a pessoa queria dizer. Então isso já é arte também, mas a gente separa um pouquinho da linguagem simbólica, a linguagem escrita, certo? Então vou mostrar também os materiais agora que nós vamos utilizar, ok? Além do site Google Arte e Cultura, também o Google Imagens, que aqui vou mostrar para vocês o acervo aqui da Serra da Capivara. Serra da Capivara é o maior acervo de pré-história do mundo e é aqui no Brasil, no Piauí. É a Serra da Capivara. Ele é o local de estudo e muito ali catalogado, organizado pela pesquisadora Nied Guidon, que é a grande cuidadora e pesquisadora aí desse acervo da Serra da Capivara e aí também é preservado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, como patrimônio material das nossas produções artísticas aqui. E aí tem as representações de culturas aqui brasileiras, indígenas, de milhares de anos. Como o crânio da Luzia, que tinha cerca de 12 mil anos, de 8 a 12 mil anos aí de existência, né, feita aí por testes, né, de carbono e tudo mais, cerca de 8 a 12 mil anos aí, e isso quebrava um pouco das ideias as ideias europeias da corrente migratória, de que todos os indígenas da América do Sul chegaram aqui durante ou depois da era glacial, vindo pelo norte ali, pelo Estreito de Bering, e vieram descendo e chegando aqui há cerca de 12 mil anos. Só que quando você encontra um crânio que já é dessa época ou até mais antigo, não sei exatamente agora, depois posso pesquisar e falar, você quebra um pouco essa ideia, porque significa que já tinha gente aqui nesse período, né, há 12 mil anos. Né? Então, é necessário se formular uma nova teoria. Beleza? Então, vamos lá. Os livros: A História da Arte, do Gombrich, que a capa é essa daqui. Esse é o principal aqui, provavelmente esse daqui mais caro aqui é o maior, é o mais grosso, é o que tem todas as imagens, né? E o outro, a versão de bolso, o Pocket, que as imagens ficam no fundo. Você lê todo o livro, aí tem o índice lá das imagens e no fundo tem ali o índice para você dar uma olhada, você vai ficar acompanhando, mas o grande aqui, na página seguinte já tem ali a imagem a qual ele faz referência. Então é muito legal, é bacana você ter o livro grande, que depois eu vou mostrar para vocês. Arte Moderna, do Júlio Argan, também é um livro grande, muito ilustrado, muito bacana, vale muito a pena. Esses livros, eles são meio caros assim, mas você encontra usado pela internet. Eu também vou dar umas dicas aí depois de compra de livro, tá? Depois a gente vai falando sobre isso.
porque tem a feira de livro da USP, você consegue comprar por metade do preço. Vou dando algumas dicas aí, tá? Vamos lá. Tem o Isso é Arte, uma pergunta, né? Isso é Arte, do Will Gompertz. O Will Gompertz, esse aqui é da Companhia das Letras, tá? Esse livro. Acho que é. Se não for, a gente, é assim. O Will Gompertz, ele é um curador, né, de arte, escreveu muito tempo aí, se eu não me engano, para o New York Times, fez parte lá da curadoria do Museu de Arte Moderna de Nova York. Então ele é especialista em arte contemporânea. Então esse é um livro muito bacana, onde ele responde essa pergunta, né? Quando a galera pega obras, as obras como do aquelas obras que você entra na galeria e tem lá um balde lá, você fala, mano, o que é isso? Isso aqui é uma obra? Então ele explica mais ou menos esse contexto. E nós vamos entrar aqui, vou tentar seguir mais ou menos uma linha do tempo, mas a gente vai, ao longo do percurso aqui, nós vamos entrando também nesse assunto. Tem outro livro muito bacana, que é ótimo também para a gente falar sobre isso, que é o Dicionário de Símbolos. Vou ver se eu encontro aqui para vocês darem uma olhada. Caiu ali? Estou emendando, tá? Esse aqui é o Dicionário de Símbolos. Aqui. Ó. É um livro bem completo, Dicionário de Símbolos do Jean Chevalier. Jean Chevalier e Alain Gerbrandt. Mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores e números. Com esse livro aqui, você vai ter acesso a informações aí sobre o que as coisas significam, o que significaram para a humanidade, pelo desenvolvimento da humanidade aí, né? Então, por exemplo, banho, abrindo uma página qualquer aqui, ó. Banho. A virtude purificadora e regeneradora do banho é bem conhecida e atestada, tanto no âmbito do profano como no do sagrado, pelos seus evidentes usos entre todos os povos e em todos os lugares e todos os tempos. Pode-se dizer que o banho é universalmente o primeiro dos ritos que sancionam as grandes etapas da vida, em especial o nascimento, a puberdade e a morte. A simbólica do banho associa as significações do ato de imersão e do elemento água. Não é à toa que o batismo é nas águas, não é à toa que a gente vê representado como sinal de respeito aos mortos aquela limpeza, o banho no corpo. Não é à toa que o mergulho nas águas ele é considerado por todos nós como purificador. O banho tem esse significado. Aqui nesse livro você começa a entender, aí você começa a entender a linguagem simbólica, e aí quando você vê, por exemplo, uma pintura antiga, e você vê uma pessoa se banhando, se jogando um balde d'água, por exemplo, ela está se purificando, ela está se lavando, está se limpando, ela está eliminando os maus fluidos. Então é isso. Entender o significado das coisas é importante para a gente entender a arte, a história da arte, a pré-história da arte e entender um pouco da nossa atualidade, da nossa realidade aqui, certo? Então, galera, eu vou deixar para vocês os links aqui, o link que eu disse do Google Sala de Aula. Esta é a primeira aula de História da Arte, um pouquinho sobre a pré-história. Vou finalizar aqui já já. E vou pedir para você também curtir, compartilhar, indicar para os seus amigos. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma playlist que eu vou fazer completa de História da Arte. É um conteúdo fundamental para artistas, músicos em geral, professores, todo mundo que trabalha com arte. Esse é um assunto fundamental. Esse aqui é uma introdução, certo? Vou deixar aqui também um link aí, se você puder, dá uma força, né? Se quiser, se puder também, uma chave Pix, robsonduarteprof@gmail.com, a conta jurídica, que é onde vai cair. Se você puder dar aquela força, qualquer valor, velho, aquele Pix ali, R$ 1, R$ 2, R$ 3, que você tiver, o troco do pão, né? Um valor bacana. Você assistiu essa aula, fala, mano, acho que essa aula aqui deve estar valendo aí uns 50 conto. Já pensou?
Não vou dizer isso não, mas deposita lá, porque aí eu faço o seguinte, arrumo aqui atrás, mexo na iluminação, coloco aqui uma câmera Full HD, faço visitas em locais artísticos para poder postar aqui no canal, compro livros, materiais, instrumentos, tudo para fortalecer aqui uma roupa nova, né? Tudo para fortalecer aqui o nosso canal, tá bom? Obrigado, viu, gente? Então até a próxima aí, segue aí que já já vai ter mais conteúdo. Valeu!